Fala, galera abençoada. Hoje eu vim falar com vocês sobre algumas situações que o inimigo tem usado para separar e dividir as pessoas. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui e ativa o sininho para você não perder as notificações dos próximos vídeos. Vou dar alguns exemplos de situações que Deus colocou no meu coração sobre situações em que o inimigo tem usado para separar, dividir, trazer confusão entre as pessoas. Uma delas é a questão da política. Então, nós tivemos eleições em 2018, e se não aconteceu na sua família, com certeza você conhece alguém que, por causa de direita, esquerda, um candidato é do inimigo, o outro candidato é de Deus, enfim, por conta dessa divisão em relação aos pensamentos, as pessoas acabaram brigando de verdade. Pessoas dentro da própria família que pararam de se falar. Um absurdo completo, né? Outra situação é as torcidas de time de futebol. Esse final de semana que passou, teve uma reportagem na TV, na segunda-feira, sobre o Atletiba, um clássico aqui da minha cidade, que é entre o Atlético e o Coritiba. E o jogo, inclusive, foi com o estádio fechado, ou seja, os torcedores não puderam entrar no estádio, né, e fazer lá a sua torcida. E o que acabou acontecendo? Se quebraram no pau fora do estádio, na rua. Vandalismo, pessoas matando literalmente. Teve um caso que um rapaz foi esfaqueado, teve um outro caso que mais de 10 ali pegaram pedaços de madeira e espancaram um outro rapaz. Por quê? Qual que é o sentido de tudo isso? Se você parar para analisar, não tem lógica tudo isso que acontece, todas essas situações que acontecem, chegarem a pontos tão extremos, senão a gente entender que isso é realmente o inimigo usando dessas situações para dividir e separar as pessoas. A palavra diz que ele veio para roubar, matar e destruir. E é nítido, inclusive nessa questão, que realmente 2 rapazes quase morreram. Já houve outras notícias de que pessoas morreram, assassinadas porque torciam para o time contrário. É isso que o inimigo está fazendo. E a terceira e última situação, de inúmeras, com certeza que existem, que Deus colocou no meu coração para vir aqui falar, é a mais recente, sobre o tal do corona. Peguei ranço dessa palavra já, não aguento mais falar desse assunto, mas devido a algumas situações que aconteceram de domingo para cá, hoje é quinta-feira, realmente Deus só veio confirmando de que isso era um recado dele para que eu viesse passar para outras pessoas nesse momento. Na verdade, o meu recado especificamente agora não é um geral. Em questão da divisão de pessoas, seja sobre a política, sobre o futebol, sobre qualquer outra coisa em que haja uma situação de divisão, de confusão, de briga, enfim, é algo muito sério realmente, uma estratégia do inimigo para dividir as pessoas, mas o meu recado agora é especificamente para o povo cristão. E então, por causa desse vírus, de repente começaram as igrejas, pastores, líderes nessa briga completamente desnecessária de abre igreja, fecha a igreja, quem tem fé, quem não tem fé, quem tá certo, quem tá errado. Gente, pelo amor de Deus, vocês já pararam para pensar o que esse exemplo dos cristãos está sendo dado fora?
As pessoas que não são devem estar olhando para isso e pensando: se eles, que deveriam nesse momento estar orando, buscando a Deus, estão se degladiando entre si para saber quem está certo ou quem está errado sobre abrir ou fechar a igreja, que exemplo esse mundo vai ter? Que solução esse mundo vai ter em relação ao que Deus pode fazer, se ao invés de você estar dobrando seu joelho no seu quarto, você está discutindo nas redes sociais porque um está sendo irresponsável ou porque o outro está com falta de fé? Pois eu venho aqui da parte de Deus como profeta dizer: Deus não aprova nenhum lado nem outro. O que Ele quer, aqui ó, mais união e menos divisão. Vamos acordar e fazer o que nós somos chamados para fazer, que é interceder pelo que está acontecendo nesse mundo. O mundo jaz maligno, a gente já sabia, está escrito na palavra todas as coisas que estão acontecendo. Qual é o problema de vocês? Parem de discutir quem está certo ou quem está errado. Quem decidiu ficar em casa, fechar a sua igreja e fazer só culto online, pois que faça isso e ore, para que aquele que resolveu continuar com a igreja aberta não tenha o vírus. Sabe, porque o que me espantou foi ter o pensamento, sabe, pensar na hipótese de que os próprios cristãos estão desejando o mal um para o outro. Ter o pensamento de que pastores e líderes que resolveram fechar estão pensando: tomara que aquele que decidiu ficar com a igreja aberta pegue o vírus para ver. Ou aquele que resolveu ficar com a igreja aberta pensar: ah, que pastor, que falta de fé é essa? Que pastor é esse que não tem fé o suficiente para abrir a sua igreja? Que absurdo isso! Tomara que pegue dentro de casa também, só para ver como a questão é a fé. Parem com isso, pelo amor de Deus, parem. Só parem. Tudo que eu vi nas redes sociais foi um atacando o outro. Gente, foi ridículo, ridículo, para dizer o mínimo. Então, o meu recado aqui hoje, para você que é líder, para você que é pastor, pare dar sua opinião na internet e faça um vídeo convocando as pessoas a orar, convocando as pessoas a fazer um jejum. Gaste esse tempo para isso. E não para ficar julgando quem é o irmão que está certo, quem é o irmão que está errado. Porque se Deus está aprovando um ou se Deus está aprovando o outro, porque eis que te digo, Deus não está aprovando ninguém. Porque Ele é que sonda os corações, é Ele que sabe a real intenção do coração de cada um, seja daquele que decidiu manter a igreja aberta ou daquele que decidiu fechar a igreja. Você quer saber como que Deus está? Ele está exatamente como nesse post aqui, ó. E para você que é cristão, não é um líder, não é um pastor, mas está disseminando essa picuinha ridícula no meio do nosso povo, compartilhando os vídeos, defendendo um ou defendendo o outro, use esse tempo para você ir orar pelo mundo e por esse vírus também. E para de dar ibope, tanto para um lado quanto para o outro. Que possamos abrir os nossos olhos espirituais para enxergar que, em meio a todas essas situações que eu citei, o inimigo tem usado elas para separar e dividir as pessoas, infelizmente, principalmente no meio cristão. Que nós possamos entender isso que ele está fazendo, para que a gente não venha a cair nessa armadilha dele. O vírus, por si só, já tem sido causador de isolamento das pessoas e dessa separação. E a gente ainda vai permitir que o inimigo continue separando e dividindo ainda mais dentro do povo de Deus? Ore, peça discernimento a Deus para que você tenha esses olhos espirituais abertos e repreenda essa ação dele e não propague esses vídeos dessas picuinhas, porque sinceramente tá realmente dando vergonha alheia. Esse foi o vídeo de hoje. Se você conhece algum líder, pastor ou até mesmo para os seus amigos cristãos que precisam ouvir essa palavra de exortação da parte de Deus, envia esse vídeo para ele, compartilha nas suas redes sociais, para que o Espírito Santo venha falar com o coração de cada um, conforme a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável.
Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau!